Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de toda compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fosse chamados em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podem tomar seu assento em nome de Jesus. Semana passada nós iniciamos falando sobre esse texto, e a minha citação inicial, para aqueles que não estavam aqui, só para vocês entenderem, eu comecei a semana passada falando assim: vocês já se sentiam cansados? E quando eu perguntei se nós já nos sentimos cansados, não foi o cansaço físico após um longo dia de trabalho árduo, mas o cansaço de tentar ser cristão. Aquele cansaço que bate quando você sai daqui revestido de um culto glorioso como o da Santa Ceia, e você sai cheio, batendo o peito, que agora se Jesus voltar, eu vou, e se ele não voltar agora, eu estou subindo. De tão crente que você sai da igreja. E antes de você dobrar a esquina da avenida, toda essa sua fortaleza cristã, você já esmoronou por uma fechada, por uma mensagem que você recebeu, por uma fofoca que você ouviu sobre você, ou que até mesmo você tenha participado da divulgação dela. Mas enfim, o cansaço em que aquele cansaço que nós tentamos, e muitas vezes a gente tem a sensação de que não deu certo, e tudo que eu faço com a minha força não vai para lugar nenhum, e a gente fica nesse ciclo de eu vou tentar ser crente a semana inteira, para no final de semana Deus falar comigo no domingo na igreja. Às vezes, para aqueles que têm menos fé, eu vou tentar ser crente o dia inteiro, para ver se Deus fala comigo hoje à noite. Alguns são mais crentes do que a gente, vem uma vez no mês na igreja, então consegue ser crente o mês inteiro, porque bateu o ponto na semana, no mês, na Santa Ceia, e valeu o mês inteiro. Mas o que eu quero dizer com isso é que em nossa caminhada cristã, todos nós estamos fadados ao cansaço da tentativa, porque chegamos à conclusão de que não é pela nossa força. Nós falamos semana passada que não é tentar mais, mas é nos lembrarmos mais do que já foi feito a nós. Lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, lembrarmos do privilégio de sermos salvos, lembrarmos dos privilégios que nós temos de levantar ao amanhecer, lembrar do privilégio do pão de cada dia, lembrar do privilégio de nós termos a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, lembrarmos das bênçãos que já vivemos, lembrar das orações que já foram respondidas, lembrar até também daquelas que não foram, não porque Deus não ouviu, mas porque Deus entende o momento que deve responder a você. Lembrar do privilégio do trabalho que você tem, lembrar do privilégio que você tem de vir para a igreja com liberdade, sem ninguém te perseguir, lembrar do privilégio de dizer que é cristão e você não ser morto por isso, lembrar de que você pode louvar a Deus sem que ninguém se incomode,
Lembrar que se alguém se incomodar, ainda assim você tem uma alma silenciosa dentro de você que pode louvar sem ninguém ouvir, mas a adoração será aceita no altar de Deus. É lembrar dos privilégios, lembrar do privilégio de ser habitação. Não é que o Espírito Santo está com você somente hoje no culto de domingo, mas é que quando sairmos daqui, Ele permanecerá em nós, porque nós somos a habitação da sua presença. Ou seja, a vida cristã não é usarmos da nossa força para tentarmos mais, mas lembrarmos que é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Quando nós começamos a perceber e a entender esses privilégios, a lembrarmos, não é que a vida cristã vai se tornar mais fácil, não, talvez até se torne mais difícil, mas pelo menos estaremos vivendo uma vida que faz sentido, porque nós esperamos a vida eterna, porque nós esperamos a vinda gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja. E aí você percebe que tudo isso, os altos e baixos, valem a pena. E na construção da mensagem, nós citamos sobre a nossa motivação, a nossa identidade. Paulo diz que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, isso é a minha identidade e a sua. E eu não vou discorrer porque foi falado semana passada, mas para você entender rapidamente. Então, a nossa identidade não é aquilo pelo qual nós lutamos para conseguir. Pelo contrário, nós já somos revestidos, nós já somos eleitos, amados e santos em Deus Pai. Isso é aquilo que você é. Ou seja, então agora você reflete aquilo que você já é. Você não precisa batalhar para entrar em um grupo de pessoas para você ser aceito e ter uma identidade. Deus já te deu identidade, agora você só precisa vivê-la. Você é santo, você é eleito e você é amado, não importa quem diga o contrário. Nós entendemos também sobre, por exemplo, o nosso guarda-roupa, o que nós vestimos. Como assim, pastor? Nós vestimos, por exemplo, a benignidade, a compaixão em primeiro lugar. O texto de Paulo fala. Primeiro ele fala sobre as roupas de baixo, as roupas internas, aquilo que vem de dentro para fora. A nossa compaixão, a nossa benignidade e a nossa humildade. E quando nós somos transformados e entendemos que isso faz parte da nossa vida cristã, que isso é reflexo da nossa identidade, então isso se externaliza para aqueles que estão ao nosso redor. Como? Sendo manso, longânimo, suportando uns aos outros e nos perdoando. E aí Paulo fala bem assim: não é que eu quero que vocês somente se perdoem, não, até porque eu já sei que vocês vão se bicar, vocês vão brigar, vocês vão ter conflitos, é fato. Nós somos seres imperfeitos. Por mais que mamãe diga que você é o perfeito da mamãe, é só dela, porque não somos. Eu e você somos falhos, pecadores. Não precisa nem chover, se gotejar aqui a gente já está escorregando. Já estamos saindo da trilha da salvação, já estamos saindo da trilha da santidade, já estamos saindo da trilha da presença de Cristo, por aquilo que nos preenche por algo momentâneo. Não somos perfeitos. E aí Paulo fala: eu quero que vocês se suportem. E suportar não é carregar com alegria, não. Suportar é aquela sensação de: nossa, eu não te suporto. Sabe aquele familiar que tu não suporta, mas é tua família e tu não pode tirar do teu nome? Pois é, família cristã é mais ou menos isso. Somos salvos, somos eleitos e amados, então se suportem. Aquele chato, aquela chata, suporte. E se você não tem um chato na tua vida, provavelmente você é o chato da vida de alguém. E aí Paulo diz: não somente se suportem, não, porque se suportar é cada um no seu canto se for necessário.
mas eu quero que vocês se perdoem. Eu quero que, apesar da queixa, apesar da chateação, apesar do momento difícil, eu quero que vocês se perdoem. E não basta, Paulo diz assim, como Cristo perdoou vocês. Em outras palavras, vocês não mereciam. Vocês não merecem a misericórdia, vocês não merecem o amor, vocês não merecem a graça, vocês não merecem os dons, vocês não merecem o Espírito, vocês não merecem ser habitação, vocês não merecem as bênçãos, vocês não merecem nem estar vivos. E mesmo assim, Cristo vos perdoou. É com este perdão, pessoal, que eu quero que vocês se perdoem. E aí isso começa a mexer na nossa vida cristã. E foi exatamente aqui que nós paramos semana passada. Um corte tramontina. E eu falei, se coloque de pé, vamos para casa em nome de Jesus. Então, ainda no segundo ponto, Paulo, ele faz uma conclusão após ele organizar a ideia das roupas, né? A roupa íntima, a interna, a roupa externa, os dons, as qualidades, as características. Paulo diz assim: e acima de tudo isso, a compaixão, da benignidade, da humildade, né? Paulo diz assim: acima de tudo isso, acima de se suportar, acima de se perdoar, porém, se revistam, coloquem sobre vocês, se revistam de amor, que é o vínculo, ou seja, que é aquilo que amarra tudo isso, que é o vínculo da perfeição. Vocês não conseguirão fazer nada disso, do que eu falei anteriormente, se o amor não estiver amarrando e dando um nó em vocês, para que vocês se segurem com todas essas características que eu acabei de falar. O amor, como diz Paulo, é o vínculo da perfeição. Sem amor, a humildade, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é um egoísmo apenas maquiado. Sem amor, a sua bondade, ela é interesseira. Você está buscando algo, não é bondade. Sem amor, o perdão, ele não alcança a sua plenitude. O perdão, ele não apenas vai ser um ato frio, apenas de um aspecto moral, apenas para parecer belo diante daqueles que estão vendo. Mas não é um perdão que sai e abre mão das queixas que estão nascendo em seu coração. Sem o amor, nada funciona. É por isso que muitas vezes eu falo com vocês e repito diversas vezes, que eu não consigo compreender nós sermos uma comunidade cristã, ou seja, pessoas que servem a Cristo, pessoas que entendem que Ele é o Senhor e Salvador da vossa vida, ou da nossa vida, melhor dizendo, e eu não entendo o aspecto de que eu preciso te amar. Isso era para ser algo natural. Não é para ser algo tipo assim, sabe quando você não faz nada além da sua obrigação? Um cristão que ama é basicamente isso. Ele amar nada mais é do que a obrigação dele, porque faz parte daquilo que ele é. Veja que no versículo 12, Paulo diz que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Como, portanto, eu não posso levar esse amor com que eu recebo para outra pessoa? De alguma maneira, se eu não faço isso, de alguma maneira eu não entendo o que é ser amado por Deus. Vocês concordam? Porque se eu entendo, mesmo que na nossa limitação, obviamente, que eu sou amado por Deus, não tem como eu não amar o outro. Se eu consigo, não estou falando de amar no sentido você amar todo mundo como você ama sua mulher, não, seu marido, seus filhos, mas é o amor fraternal, o amor de te querer fazer bem,
o amor de me sentir feliz porque você está avançando, o amor em que eu fico feliz porque você está vencendo, o amor em que eu vejo você caindo e eu não te enterro, mas eu te levanto, o amor em que eu te vejo perdendo, se sacrificando e eu te ajudo, porque é melhor serem dois do que um, porque dois vão mais longe. Ou seja, tudo o que está em volta da vida cristã está embasado no ato de amar. E aí veja, como eu posso amar se eu não sei o que é ser amado? Ou como eu posso dizer que eu sou amado se eu não amo? João diz: como posso amar a quem não vejo, Deus, se eu não amo a quem está à minha frente? É uma conta básica. E olha que eu não sou bom de matemática. Básico. Como posso amar a quem não vejo? Está aí. A Bíblia diz que está em nosso coração, que nós somos habitação, que Ele está sobre tudo, que Ele fez os céus e a terra, que Ele fez a sustentação do universo, que Ele sabe onde o vento nasce, que Ele sabe tudo isso. Mas como eu posso amar a esse que nós só escutamos, se eu não posso amar a quem está ao meu lado? Vocês entendem que a conta não fecha? E a vida cristã, como eu falei, está embasada no amor. 1 Coríntios 13, Paulo diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que? O amor. O amor, ele tem paciência para sofrer. O amor, ele tem paciência para crer. O amor, ele tem paciência para esperar. E amor tem paciência para suportar. Paulo diz que sem o amor as línguas de nada servem. Sem amor as profecias, profecias sem amor é como um sino que bate e não gera resultado nenhum. Sem amor, assim é a vida, vazia, sem sentido, sem direção, sem objetivo. Portanto, faz parte do cristão amar, ou seja, devemos compreender que não devemos tentar amar, mas é porque somos habitados por Ele, então amamos. Tudo se volta ao fato de sermos habitação. Tudo volta ao fato de que somos habitação. A religião tenta nos dizer para sermos imitação de Cristo, mas o Evangelho diz que você é a habitação de Cristo. Então, seguindo, Paulo continua dizendo no versículo 16, no versículo 15: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sejam agradecidos. Agora perguntamos: como nós praticamos tudo isso? Como é que eu faço para amanhã de manhã, em plena segunda-feira, quando o despertador tocar, eu conseguir colocar em prática tudo isso que Paulo disse no versículo 12, no versículo 13 e no versículo 14? Como é que eu faço? Aí Paulo diz: é simples, que a paz de Deus, para o qual foste chamados, domine. Em outras versões da Bíblia diz que a paz seja o árbitro da vossa vida. Vamos trazer um pouco aqui para a nossa realidade, com todo respeito, mas não os árbitros da CBF. Mas o que é que um árbitro faz em campo? Ele apita, ele não participa no jogo no sentido de que ele faz o gol no outro ou não, apesar de ter uns que faz isso. Mas árbitro, ele diz quando começa, ele diz quando termina, ele diz se a bola saiu, ele julga a situação, porque aquilo está dominando e arbitrando aquele jogo.
Aí Paulo está dizendo que a paz de Deus seja o árbitro da sua vida. O que Paulo está dizendo é que nosso coração é uma arena de dois lados em conflito. A amargura quer lutar contra o perdão. A impaciência, o nervosismo quer se sobrejugar sobre a longanimidade. A ansiedade quer vencer da fé. O orgulho quer lutar contra a humildade. Agora Paulo diz: então, no conflito que há no coração de vocês, que a paz seja o árbitro que apita o jogo do seu conflito. Que paz é essa? Não é a paz mundana, não é a paz do mundo, aquela que é a ausência de problemas. Paz não é isso. Paz não é a ausência de conflito. Paz não é a ausência de tribulação. Mas Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, temos paz em Deus. Ou seja, não é porque eu vou ter uma vida perfeita, mas é porque eu fui justificado nele, então eu tenho paz. O que Paulo está dizendo é: eu não vou mais para o inferno, portanto a paz de Deus que habita em mim vai reger a minha vida, porque eu não vou ser lançado no inferno. Veja, o que é os nossos problemas comparado com a possibilidade de viver a eternidade no problema chamado inferno. Portanto, uma vida pacífica não é uma vida que não há problemas, mas é uma vida justificada em Deus. É a paz de Deus que guarda o nosso coração, segundo Filipenses 4:7. É uma paz que rege, que nos tranquiliza, porque sabemos que não importa se bem ou mal, nós estamos em Cristo e com Cristo. É uma paz que, no meio de um conflito relacional, eu tenho que me perguntar: se eu reagir dessa maneira, eu estou vivendo a paz de Deus? Se eu responder da maneira que o meu coração deseja, eu estarei vivendo a paz de Deus? Se eu quero entrar em um determinado conflito, é para suprir o meu orgulho, ou é para gerar a paz que há em mim, que vem de Deus? Quando você começa a ter esses pensamentos: se eu fizer, se eu responder, se eu for, se eu falar, se eu ouvir, a maneira que você recebe isso, se você começa a pensar em como isso será refletido em sua paz que provém de Deus, é a paz de Deus arbitrando a sua vida. Quando você não pensa mais nisso, provavelmente a paz de Deus já parou de arbitrar faz muito tempo. Talvez você esteja como Sansão, que o Espírito se apartou dele e ele nem percebeu. Por quê? Porque o que estava alimentando ele não era a paz que provinha de Deus, mas era a vontade de querer mais, de agradar aqueles que estavam ao redor dele. O orgulho de Sansão começou a esconder dele a compreensão de que ele era nada sem Deus, e teve a sensação de que era alguma coisa. Isso é falácia do mundo. A paz de Deus, ela é corporativa. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: além de arbitrar a vossa vida, a paz de Deus vos chamou em um só corpo. Eu não posso ter paz em mim, assim como amor. E gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, não é brincadeira. Eu não posso ter paz em minha vida se eu não tenho paz com o meu irmão Eric. Vocês entendem como isso deveria ser óbvio? Se a gente pudesse, nesse exato momento, dar meia hora de silêncio aqui, apagar as luzes para ninguém se ver, e cada um poder buscar o coleguinha que tem que perdoar e que tem que estabelecer a paz, ia ser de muito mais valor
Portanto, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, estabelece a paz com quem precisa. Pede perdão. Ah, mas eu não fiz. Baixa a bola, baixa o orgulho, baixa a fortaleza. Apenas aceita e estabelece a paz de Cristo em nós e entre nós. Porque isso é uma paz corporativa e comunitária. Ah, porque eu sou um só corpo, a qual a cabeça é Cristo. Mas não tem paz no corpo? Já falei. Na biologia humana, quando uma célula se distancia e passa a brigar com a outra e se multiplica, nós chamamos de câncer. E o que é que faz com o câncer? Deixa lá? Não. Rádio, químio, terapia, cirurgia para tirar. Porque senão acontece o que com o hospedeiro? Morre. Assim é uma igreja que não há paz entre os irmãos, ela morre. Por que você acha que a torta e a direita sai todo dia abrindo igreja? É porque Deus fica mandando abrir igreja uma na frente da outra? É porque provavelmente alguém ficou sem paz na igreja anterior e decidiu que foi chamado para abrir igreja. Óbvio, abrindo uma exclamação desse tamanho. Não estou dizendo que Deus não chama para abrir igreja, mas estou dizendo que muitos não abrem, não é porque Deus chamou, é porque não quer ter paz da onde saiu. Ou, não é que não abriu igreja não, mudou de igreja, porque lá na outra igreja não vai ter conflito, não vai ter briga, lá é 100% perfeito. Ei, você que veio de outra igreja para cá, sinto muito lhe dizer, aqui talvez seja pior. No sentido de que todos nós somos imperfeitos e passíveis ao erro. Portanto, estabeleçam o vínculo da paz, pelo qual vocês foram chamados em um só corpo. Paulo continua. O árbitro, a paz, ela é essencial. Mas como é que é a paz? Ela sabe quais regras seguir. Como é que é a paz? O que é o livro de regras que o árbitro segue? Porque todo mundo sabe, né? 90 minutos de jogo. Se a bola sair na lateral, no linha de fundo é escanteio, passou da linha do gol é gol. Carrinho fora da área, amarelo. Perto da área, limite de gol, vermelho. A gente entende que há regras. Assim também é na vida cristã. E o árbitro não apita baseado no seu achismo. Porque se fosse baseado no que a gente acha, a gente estava em dificuldades. Mas o árbitro da paz, ele apita segundo o versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós. E Paulo não termina aí. Abundantemente. Em outras versões, ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Ou seja, o árbitro, ela segue a palavra, o evangelho de Cristo. Ela não pode seguir o que eu e você achamos do que é o jogo. A palavra de Cristo é a nossa fonte, é o evangelho, é o ensino sobre Cristo e o ensino de Cristo. Habite aqui. A palavra habitar em vosso coração, habitar em vós. Vou lhe dar uma notícia triste. Não é habitar aos domingos. Não é que a palavra habita em mim
toda vez que o pastor manda assim, abra sua Bíblia comigo. Não. A Bíblia abundantemente e habitando em nós, não é somente no final de semana, ou nos momentos difíceis. Deus, fala comigo. Não. A Bíblia não funciona dessa maneira. A Bíblia não é no cassino que você pega o dado, assopra e espera o número da sorte. A Bíblia é um livro da vida e de vida, fonte de inspiração em Deus, que deve reger a minha e a sua vida. E aí Paulo ele diz abundantemente, ou seja, não é com escassez, não é um pãozinho, não é um lanche, mas é estarmos saturados, encharcados, transbordados na palavra. Era para o crente andar com a Bíblia, não ser um bitolado, mas na oportunidade buscar aconselho, é buscar sabedoria. Eu vi um vídeo de um senhor nigeriano no chão, aos prantos, porque ele recebeu a notícia do missionário que ele ganharia uma Bíblia. Você tem noção que existem lugares nesse momento agora no planeta Terra que uma página da Bíblia, ou algumas, são distribuídas entre a comunidade durante X dias, e após X dias vai haver rodízio para que cada página que está em sua mão gire para outra pessoa e todo mundo possa ter a oportunidade de ler a palavra. E a sua Bíblia, ou melhor, a nossa Bíblia, estar no balcão, está no carro, está no porta-luva tomando poeira para eu pegá-la quando eu for para a igreja. Uma vida cristã sem palavra, sem Bíblia, é uma vida vazia e sem sentido. É um corpo sem coração, é um corpo sem oxigênio, é um corpo sem cérebro, é uma vida cristã sem palavra. Que a Bíblia habite, ou seja, que ela more em vós. Ei, você em sua casa agora, você só mora nela do domingo, de segunda a sábado ela fica trancada e você fica no meio da rua? Não, a mesma coisa é a Bíblia. Ela não pode habitar em nós somente um momento, somente um dia, somente nas necessidades, mas ela deve transbordar, encharcar, habitar, fazer morada em sua vida. A prática da leitura, com certeza, é muito mais fácil do que você ficar rolando o feed do Instagram, vendo a vida do outro. É massa, é legal, e nunca tem fim. Você vê sobre o relacionamento do outro, você vê o tamanho do buquê que a outra ganhou, você vê para onde o outro viajou, você viu que o outro perdeu X quilos ou ganhou X quilos, você fica vendo de tudo, menos se preocupar com a saúde da tua vida espiritual. Sabe? Que a palavra de Deus habite em vós. Que a paz seja arbitrário na sua vida e que a palavra de Deus seja o combustível para que ela siga. E aí, Paulo diz aqui no versículo 16 assim: ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros mutuamente em sabedoria. Paulo, ele dá duas direções para a palavra de Deus em nossa vida: para os lados, ou seja, a Bíblia não é para ser vivida em conhecimento particular e arrogante. Eu sei a Bíblia, eu estudo teologia, eu tenho mais conhecimento do que os meus irmãos na igreja. Talvez eu até tenha mais conhecimento técnico e teológico do que o pastor que está pregando. Mas se você não aconselha, e se você não se instrui um ao outro pela palavra, é só técnica. E de técnica de Bíblia, sinto lhe dizer, até o diabo sabe.
e sabe mais do que eu e tu junto. A Bíblia, ela serve para eu me nutrir de maneira que eu possa te aconselhar. Não é aconselhar baseado no meu achismo. Eu acho que, mas segundo a palavra de Deus, segundo o que eu aprendi em minha caminhada cristã através da palavra de Deus. Não precisa dessa introdução não para dar o conselho, mas que em tua consciência tu saiba que o conselho partiu da palavra de Deus. Tu entendeu? A palavra de Deus não é para ser vivida de maneira egoísta só para o teu coração, mas é para nutrir a comunidade que você faz parte. E a comunidade é a tua casa, é a tua família, é o teu trabalho, é a tua faculdade e a igreja que você frequenta. E você não precisa ser um cristão chato que fica assim, a Bíblia diz. Não. Se você nutrir no seu coração, e você, através das palavras que saem da sua boca, sejam palavras que saíram da palavra de Deus, você vai começar a nutrir aquela pessoa que muitas vezes não quer ouvir dizer que a Bíblia diz. Mas você não sabe o que a Bíblia diz, visto que a gente não lê. E aí estamos numa geração de evangelho enfeitado, que alguém solta uma carga d'água, e você faz e não sabe que aquilo foi uma heresia enorme, porque simplesmente não é como a igreja de Bereia, que escuta e vai conferir na palavra de Deus, para saber se aquele que falou baseado na palavra de Deus ou não. Mas aí fica bem assim, repost, sem saber se provém de fato da palavra de Deus ou não. Ou seja, a palavra de Deus, ela é para a comunidade e também para cima. Por quê? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Ou seja, a palavra não é somente para mim. A palavra não se limita em nossa comunidade, mas ela é para louvar a Deus com hinos, com salmos e cânticos espirituais. Ou seja, a nossa relação com Deus, a nossa adoração a Deus, os nossos louvores partem da sua palavra. Não adianta cantarmos as músicas se elas não saiam da palavra. E estamos numa geraçãozinha fraca de música, menino. Tem uma ou outra que sobrevive, mas tem um bocado que, se bater no liquidificador, não prega Jesus nem do meio nem por fim. E a gente acha bonito, sabe por quê? Porque o acorde é bonito. Dá aquele pad em Sol maior, aí cria um clima, aí você já começa seu coração sentindo tremer, o olhinho chega a tremer, é o Espírito. Não, às vezes é só a neurociência explicando que com certas vibrações você se emociona, mas palavra, nem tanto. Baixa a luz, meia luz, o violão dá uma batida, dá um pad, aí começa aí começa mas cadê a palavra? E fica nisso, mas sem palavra, sem evangelho, sem adoração, sem coração quebrantado, mas apenas coração emocionado, sem lágrimas de arrependimento, mas com lágrimas de Senhor, me perdoa, mas se der de novo eu faço. Sem lágrimas de mudança de vida, sem lágrimas de transformação, sem lágrimas de alguém que é habitado pelo Espírito, mas apenas se emociona pelo ambiente bom e legal.
A nossa vida precisa partir do início até o fim na palavra de Deus. Portanto, seja grato, é o que Paulo fala, em sabedoria com os irmãos, com hinos, com salmos, com cânticos, cantando ao Senhor, com gratidão, com alegria, com o júbilo, com louvores, com entendimento daquilo que eu tenho, que é da parte de Deus. Portanto, eu louvo e sou grato. Grato pelo que tenho, grato pelo que não tenho, grato por quem sou, grato pela igreja, grato pelo privilégio da vida, grato pelo privilégio de louvar, grato pelo privilégio de adorar, grato pelo privilégio de ter paz entre os irmãos, grato pelo privilégio da palavra, grato pelo privilégio da mansidão, grato pelo privilégio da longanimidade, grato pelo privilégio da humildade, grato por sermos santos, gratos por sermos amados, gratos por sermos eleitos, gratos por sermos justificados em Cristo Jesus. Portanto, com gratidão, louvem. E para concluir, nós entendemos o nosso alicerce. Nós somos eleitos, santos e amados. Nós sabemos o nosso guarda-roupa: compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão, amor. Nós entendemos que a nossa manutenção é a paz de Cristo, que é árbitro em nossa vida, e a palavra é que ela é combustível. E agora no versículo 17, o último do texto que nós lemos, Paulo nos dá o princípio soberano que rege tudo isso. O princípio que rege toda essa característica e esse estilo de vida. Paulo diz no versículo 17: e tudo, 100%, completude, tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, ação prática, fazei-o. Olha que complicado. Fazei-o, façam, falem em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E aí vem aquela questão que o cristão, ele tem várias caixas na vida dele. A caixa de segunda a sexta, mundo. Sábado, descanso. Domingo, igreja. As noites da semana, filhos. E a gente começa a compartilhar, a compartimentalizar a nossa vida. E aí tem uma caixa, e às vezes essa caixa você não compartilha com ninguém. É aquela caixa que só você abre. É aquela caixa preta que tem as informações de toda a sua vida, mas que ninguém pode saber, somente em caso de emergência e necessidade. E aí Paulo diz, tudo. Paulo, ele quebra os muros que dividem, os muros que geram a divisão das partes da sua vida. E ele fala, tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você pensar, tudo que você agir, tudo que você planejar, tudo que você sonhar, tudo que você tem, a sua família, os seus bens, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, a sua vida cristã, o seu casamento, os seus filhos, a sua inteligência, os seus títulos, o seu currículo, tudo
fazei-o em nome de Jesus. E olha, fazer em nome de Jesus, para a gente entender isso, vamos dividir isso aqui em 3 partes: o alcance soberano, o padrão soberano e a atitude soberana. Primeiro, a palavra tudo, ela especifica literalmente, obviamente, para quem entende, tudo, né? 100%, não é 99, não é 99,99, é 100. Fica parecendo tem crente que anda igual aqueles sabonetes, mata 99,99 das bactérias do seu corpo, e acha que ser vida cristã vale 99,99, e vida cristã não vale 99,99, só vale 100. Vida cristã não pode ser quase tudo. Vida cristã é tudo. Isso começa a mexer até nos nossos vícios de estimação. Começa a mexer nas nossas manias. Começa a mexer no nosso jeito de pensar. E vamos lá, gente. Eu sou casado, vou fazer 7 anos com Gabriela, estou há 12 anos com ela. E tem vezes que Gabriela, como toda mulher, ou com todo marido com sua esposa, quer definir a maneira que você pensa. Pô, eu tenho 29 anos, aí agora tu quer que eu pense como tu? Pois é, mas na vida cristã, quando você começa a fazer tudo em nome de Jesus, começa a mexer no jeito que você pensa, começa a mexer no jeito que você anda, começa a mexer com quem você anda, começa a mexer nos lugares que você anda que ninguém sabe, começa a mexer naquilo que você faz no seu secreto, começa a mexer nas mensagens de WhatsApp que você troca, com toda a educação possível. Ah não, é só amizade. Vai. Começa a mexer no teu e-mail do trabalho, começa a mexer nas tuas palavras, começa a mexer em tudo, porque você faz tudo em nome de Jesus. E alguém que não está disposto a ser mexido em tudo, não está pronto. Claro, vamos abrir um parênteses, ninguém está pronto de fato, mas quem não está disposto a dar tudo em nome de Jesus, e fazer em nome de Jesus, não tem noção ainda do que é ter a decisão de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez é necessário pedir para ser salvo novamente, ou talvez de fato pela primeira vez. Porque alguém que entrega tudo é alguém que de fato vive o sagrado e o secular numa caixa só. Não há separação. Paulo aos Coríntios diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faceis para a glória de Deus. Cristo não morreu na cruz para ser Senhor das suas manhãs de domingo, ou das suas noites de domingo na igreja. Cristo não derramou o seu sangue na cruz do Calvário, desceu da sua eternidade, da sua glória, se fazendo carne, somente para se fazer presente e mandar no seu culto do domingo à noite. Cristo, ele fez isso para ser Senhor da sua vida completa, da sua vida completa, é ter espaço para tirar o mal pela raiz, o teu pecado, e começar a tratá-lo, começar a nos limpar, começar a nos lavar, começar a nos transformar, de maneira qual que nós não nos reconhecemos mais, porque não parecemos mais com nós mesmos, mas agora nós parecemos com aquele que habita em nós. Porque a nossa vida cristã não é o privilégio de nos reconhecermos no espelho, mas é o privilégio de reconhecer a Cristo quando você se olhar. E eu tenho certeza que alguém que se converteu verdadeiramente em Cristo Jesus não é alguém que quer se reconhecer no espelho, mas é alguém que quer se olhar e ver a habitação do Espírito Santo regendo a sua vida.
A palavra de Deus é séria, ela não é brincadeira. Não é dancinha de TikTok. Não é postzinho de Instagram. O Evangelho, ele gera, ele arranca de nós o pecado. Ele lava, ele limpa, ele transforma e transborda a presença. Isso se vai viver de maneira completa na presença de Deus. Eu não fico tão preocupado com as coisas que a igreja às vezes tem que fazer para dar algo melhor, mas eu fico mais preocupado quando o nosso coração não está voltado para o entendimento da dependência da presença de Deus. É melhor sentar no chão e estar na presença do que estar no melhor lugar e estar longe da presença. É melhor estar com o pão de cada dia na presença de Deus do que ter fartura o ano inteiro e nem sequer saber e dizer assim: meu Pai. É melhor eu estar na minha necessidade com minha família, na presença de Deus, do que eu ter diversos amigos como o filho pródigo que apenas queria viver do que ele tinha e sugar a vida dele. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo em nome de Jesus. O padrão soberano, como eu acabei de falar, em nome de Jesus, ou seja, o amém em nome de Jesus não é a frase que você aprendeu que tem que falar no final de cada oração. Senhor, isso, em nome de Jesus, amém. Ei, fazer isso tudo em nome de Jesus não é isso. Não é colocar uma frase no meio do final, porque você aprendeu que a gente faz isso. Mas em nome de Jesus é com a autoridade dele. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 20, Paulo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, fazer em nome de Jesus é você fazer com a autoridade. Você não fala por você, eu não falo por mim, mas nós falamos por Cristo. Portanto, aquilo que você fala e o que eu falo reflete aquilo que Ele diz. Sabe aquela sensação de que aquele é crente? Fazendo aquilo é sua obrigação ser um bom exemplo de Cristo aqui na terra. Por quê? Porque Ele te chamou e nos chamou para sermos embaixadores, representar o seu reino, representar a sua presença, representar a sua autoridade. Aonde você colocar o pé, aonde você abrir a boca, aonde você colocar a mão, você não está fazendo por você, mas você está fazendo em nome de Jesus. Ou seja, eu te pergunto, o que é que você está fazendo em nome dele? Coisas que não refletem o nome dele, ou nem está se dando ao trabalho de fazer algo? Veja, em nome de Jesus se reflete em seu caráter para a glória dele. Como assim, pastor? Mateus capítulo 5 versículo 16: assim brilhe também a vossa luz a nossa, diante dos homens, para que as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, você faz para a glorificação dele, você age para a glorificação dele, você atua para a glorificação dele. Para quê? Para que a vossa luz brilhe ao mundo e o mundo veja e glorifique a Deus Pai. Sabe quando você pode dar o melhor no trabalho, mas você só dá a média? Dê o seu melhor. E quando te perguntarem, é Deus.
Sabe quando você pode estudar mais, mas você fica com preguiça? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe quando você pode ir mais longe, fazer mais, mas você fica... Sabe quando você pode agir como um bom cristão, sendo um pacificador, mas você vai para a guerra? Sabe quando você deveria pregar amor, mas você prega ódio? Sabe quando você, em vez de pregar a paz, prega a fofoca? Sabe quando em vez de você pregar o evangelho, você dissemina aquilo que o outro errou para a vida de outra pessoa e fica alimentando aquele ódio? Sabe quando você, em vez de ser sábio ou sábia em seu casamento, você é a ação de Satanás dentro do casamento porque você não compreende o evangelho? Sabe quando em vez de você discipular o teu filho no caminho que deve andar, você larga ele no caminho do mundo e espera que ele encontre o objetivo da vida, e você fica, aonde foi que eu errei? Você deve fazer tudo para que o mundo veja a glória de Cristo através das suas ações. E em nome de Jesus, é entender que é em dependência dele. Ou seja, eu sou a videira, Jesus falando, e vós sois os ramos, e sem mim, sem estar conectado em minha presença, sem estar devoto à minha presença, sem estar devotado diante do meu altar, sem estar vivendo o meu evangelho, nada podeis fazer. Portanto, em nome de Jesus, é compreender que é tudo para Ele. Em nome de Jesus é com a autoridade dEle. Em nome de Jesus é para a glória dEle. E em nome de Jesus é a independência dEle. Não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso conhecimento. A Bíblia diz de ponta a ponta que é dele, é por ele, é para ele, tudo é dele, tudo provém dele. A terra foi feita por ele, a terra será regida por ele, é regida por ele. A minha vida, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a igreja, a nossa comunidade, a nossa vida, o nosso respirar, o nosso oxigênio, o nosso louvor, o nosso engrandecimento, a nossa adoração, aquilo que nós fazemos, se nós vamos, se nós não vamos, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se nós paramos, se nós seguimos, é tudo para Ele, independência do seu amor e misericórdia. Enquanto não entendermos a nossa dependência 100% dEle, não sabemos o que é viver em nome de Jesus. E para concluir, versículo 17, versículo 14 fala sobre o uniforme, nossas roupas. Versículo 15 e 16, a nossa manutenção. E o 17, o nosso propósito: gratidão, dando graças, e através dele. Jesus não é apenas o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso mediador em Deus Pai. Porque tudo que fizerte por palavras ou por obras, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Portanto, Jesus não é somente o nosso exemplo, ele é o nosso mediador. Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus, ele se coloca entre nós e Deus Pai. É o que o próprio falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, a atitude soberana da nossa adoração, da nossa vida cristã,
é dar graças a Deus Pai em Cristo Jesus. Essas coisas, meus irmãos, devem reger a nossa vida. Se eu, esta noite, domingo passado e hoje, se nós sairmos daqui somente com uma lista de tarefas, um checklist, de que preciso tentar ser manso, preciso tentar ser longânimo, preciso tentar ter compaixão, misericórdia, eu preciso tentar suportar. Ei, vamos ser honestos. Isso dá um desespero, porque sabemos que nós somos falhos. E sabe o que é o bom disso? É que saber que tentar isso e nos desesperarmos porque sabemos que não conseguiremos, estamos absolutamente certos, não conseguiremos. Domingo estaremos aqui, mais um domingo, cansados e exaustos de uma semana de tentativa de ser crente. E eu vim aqui não foi para te dar uma lista de tarefas, mas para te lembrar que a lição de hoje não é sobre ser uma imitação humana, mas sermos habitação divina. Não é tentar mais, é ser habitado, é viver Cristo, é viver em Cristo, é viver por Cristo, é entender que não vivo mais eu já estou morto. É lembrar do que Paulo fala: eu já estou crucificado. As minhas vontades, os meus anseios, as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus pecados, tudo aquilo que faz com que eu seja o que eu sou, não vivo mais eu, mas agora Cristo, Ele vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé em Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. A exaustão da religião, o fato de sermos cansados, o fato de estarmos cansados, vem que a religião te diz: tente ser aquilo que você não é. O Evangelho diz: seja a minha habitação. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai que estás nos céus, Senhor Deus, por nós não conseguiremos, Senhor. Nós somos falhos em todo momento, Pai. Nós erramos toda vez. Nós erramos uma vez atrás da outra. Nós falhamos todas as vezes, porque em nossa essência somos pecadores, falhos, dependentes, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua poderosa mão, Senhor. Que não haja em nós nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de ego. Tira de nós qualquer sensação que somos alguma coisa, a não ser dependentes da Tua poderosa mão. Tira de nós qualquer sensação
sentimento, achismo de que podemos algo sem Ti. Senhor, gera em nós a certeza de que somos amados, eleitos, santos, justificados, de maneira que possamos viver a Tua mansidão, a Tua compaixão, a Tua longanimidade, a Tua benignidade, de maneira, Pai, que a nossa vida cristã seja reflexo da Tua presença em nós, da Tua habitação em nós. Não queremos ser cópias baratas encontradas em cada esquina, mas queremos ser a Tua habitação de maneira sincera e contrita, com o nosso coração de adorador, de dependência, daqueles que entendem o que é estar e viver e necessitar da Tua presença para vivermos. Gera em nós esse sentimento, Pai, esse sentimento de certeza da nossa salvação em Ti, de certeza da nossa eternidade em Ti, de certeza, Pai, da nossa dependência à Tua presença. Quebra todo achismo, quebra toda sensação ruim, quebra toda religiosidade, desconstrói em nós, desconstrói nessa igreja toda inimizade, toda briga, toda guerra, que sejamos uma comunidade, como um só corpo, que em Ti estamos dependentes. Assim Te louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém.